Ah, queridas e queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo muito bem. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, amém. Obrigada por clicar nesse vídeo, por estar mais um dia comigo aqui nesse vídeo. Gente, eu quero falar para vocês o quão bom é saber que o Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas, nos dias atuais. Nós temos que estar sempre atentos ao que ele fala, o que ele faz. Outro dia, gente, eu tava aqui, né, e eu tava orando muito, assim, eu tava orando nas madrugadas. Você quer uma bênção diferente, gente? Você quer algo extraordinário? Comece a buscar o Senhor nas madrugadas. Comece a orar mais, a ler mais a Bíblia, a se empenhar mais, a se comprometer com as coisas mesmos do Senhor. Então, eu vou ler aqui e depois eu vou contar. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para que você já deixe seu like, já se inscreva se você não se inscreveu. Gente, eu tô muito feliz porque o YouTube ele tá enviando esses vídeos para mais pessoas. Todo dia, quando eu acordo, tem mais visualizações, mais pessoas que têm ouvido a palavra do Senhor, têm clicado, sabe? Então isso é muito bom. Por isso que fala, primeiro você começa, depois você melhora, né? Então hoje eu quero ler aqui em Lucas 3:22, que diz assim: a maravilhosa palavra do Senhor. Deixa eu colocar esse óculos aqui, né? Porque... E o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma de pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Olha só. Quando Jesus ele foi para a glória, ele falou assim: olha, eu vou para a glória, vou lá preparar-vos lugar para voltar para levar vocês para lá. Por quê? Porque ele sabe que esse mundo aqui já está condenado. Gente, não queira ficar aqui nessa terra. Se o Senhor ainda não nos levou, é claro que nós devemos trabalhar, nós devemos buscar as coisas, né, buscar um trabalho, buscar o seu sustento, comer do nosso próprio suor e viver o melhor dessa terra, porque assim a palavra do Senhor diz, né, que se nós crermos, nós viveremos o melhor dessa terra. E eu creio, você crê? Amém. Então, quando ele falou assim, ó, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, de jeito nenhum. Eu vou mandar o Espírito Santo de Deus para ser o consolador de vocês. Agora eu vou contar o que aconteceu outro dia. Eu tava aqui numa angústia, né, mas orando e tudo mais, buscando a presença do Senhor. Então eu falei assim, eu vou falar com uma pessoa que mora, vou falar o nome, né, mora na Espanha, e eu vou pedir para ele um dinheiro emprestado, né? É claro, não dado, né? Para depois eu pagar. E aí eu falei, eu vou falar com ele. Na minha cabeça a resposta já era não. Mas eu falei assim, não, mesmo assim eu vou falar com ele. Então, quando eu peguei o telefone, gente, quando eu coloquei no nome dele, que eu fui para ligar para ele, a campainha tocou. E eu não tava esperando cliente, eu não tava esperando ninguém. Aí eu entendi assim, ó, o Senhor me freou. O Senhor me parou porque ele sabia que a resposta ia ser não, e ele falou: eu não vou deixar minha filha passar por isso. Eu tenho certeza que o Senhor me barrou nesse momento, e eu entendi. Então eu fiquei na dispensação do Senhor. Por que eu ia pedir esse dinheiro? Porque eu ia para arrumar os documentos dessa casa, para fazer a escritura dessa casa, porque vocês sabem que eu tô querendo vender essa casa, mas como eu não tenho dinheiro para fazer a escritura, eu fui olhar, né, quanto seria a escritura. Gente, é aproximadamente de 7 a 10 mil, talvez menos, talvez mais, mas é isso aí.
Então, eu falei assim, meu Deus, como Deus é tremendo. E na hora eu entendi que não era para eu buscar o ser humano, mas sim o Senhor. E aí eu fiquei muito maravilhada, sabe? E aí, enfim, eu não peguei, não liguei, não me coloquei na situação, né, de ganhar um não, né? Porque, gente, para você mexer com pessoas sobre dinheiro, sobre o financeiro, é difícil. Não vou mentir para vocês. É complicado, muito. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso, ele é tão digno, ele é tão, sabe, fiel com os filhos dele. Ele fala assim: sede fiel a mim, que ele também é fiel conosco. Gente, olha para vocês verem, quando Elias falava assim, ó, não vai chover sobre a minha palavra, e não chovia. Por que que ele tinha essa certeza? Porque ele sabia como ele servia o Senhor. Por que aí agora eu tô falando do Velho, né, Testamento, do Novo Testamento. Quando Pedro deu uma passou a espada, né, na orelha de Malco, a orelha dele caiu, gente. E o Senhor só pegou a orelha dele e falou: não, Pedro, não faz isso não. E curou. Por quê? Na mesma hora, ele foi curado. Porque o poder do Senhor está ali. Então hoje, você quer algo? Você quer mesmo estar na presença do Senhor? Busque a presença do Espírito Santo. Então o Senhor falou assim que ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Ele não falou: vou derramar só lá em Israel, ou só, tô dando exemplo, né? Só lá nos Estados Unidos, ou só na Europa. Não! Ele falou assim: eu vou derramar do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Nós temos que ter essa consciência, nós não podemos esquecer. Nós temos que honrar o Senhor. Você pede em nome do Senhor Deus, você pede as coisas para Deus. Vou falar assim, né? Você pede as coisas para Deus, quem faz é o Espírito Santo, mas é em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque Jesus veio e morreu por mim, por você. Ele já pagou pelos meus pecados. Os nossos pecados, gente, cada gota de sangue conta. Então o Senhor Jesus, ele derramou o sangue, ele pegou os nossos pecados, ele levou lá para a cruz. Os nossos pecados ele cravou lá na cruz. E hoje nós temos o quê? Nós temos a salvação de graça. Nós temos o perdão de graça. Nós não precisamos hoje matar uma novilha, um carneiro, pombos. Não! Nós não precisamos mais fazer isso porque o Senhor já pagou pelos nossos pecados. E no momento que Ele cravou os nossos pecados lá na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós temos essa oportunidade de estar buscando o Senhor, de estar entrando na presença do Senhor. É claro que nós temos que nos santificar todos os dias. Senhor, nos perdoe. Senhor, me perdoe. Quando quando o Senhor Jesus ensina nós a orarmos, ele fala assim, ó, ele ora assim, ó, Pai Nosso. Por que ele fala Pai Nosso? Porque ele não está falando assim, ó, meu Pai. Ele não está falando assim, ó, quando você for clamar, você fala, meu Pai. Ele não falou assim, ele falou assim, ó, clama assim, ó, Pai Nosso, que estais no céu. Entendeu? Então, quando você for clamar, você fala, Pai Nosso, Pai. Ele é o Pai de todas as nações, Ele é o Pai de todos os seres humanos. Gente, é tão impressionante. Eu vou falar um pouquinho da minha mãe. Minha mãe tem 7 filhos. Na verdade, ela teve 8. Um foi quando ele era pequenininho, né? Ele foi embora pro céu. Mas ficaram 7. Desses 7, tem 4 mulheres e 3 homens. Então,
todos são diferentes, todos. Não tem um que é igual. Eu até tenho irmãs gêmeas, a Edilane e a Edilamar, elas são gêmeas. São completamente diferentes. Uma tem 3 filhos e a outra não tem nenhum. Pra vocês verem, o tanto que é diferente. Então, o Senhor Deus, ele é nosso Pai. Mas todo mundo agrada o Senhor? Não. Não é todo mundo que agrada o Senhor, não. Entendeu? O espírito da coisa? Então nós temos que ter essa visão. Nós somos filhos, mas nós temos que aceitar Jesus. Nós temos que saber que nós estamos aqui nessa terra ainda, porque o Senhor Jesus já pagou pelo meu e pelo seu pecado. Deus podia fazer assim, ó, e nós seríamos todos servidores dele. Nós iríamos todos buscar ele, porque, gente, ele tem poder para isso. Mas ele não fez isso. Ele falou: não, vou deixar vocês livres. Vocês terão livre arbítrio de escolher entre o bem e entre o mal, entre o céu e entre o inferno, entre a salvação e a condenação. Vocês vão ter. Eu quero que me adorem em espírito e em verdade. Eu não quero que ninguém vá me buscar por opressão, por tristeza, porque não. Ele quer que nós iremos buscar ele em espírito e em verdade. Essa é a grande realidade dos nossos tempos, né? 2025 anos é assim. Nós estamos nesse período, né, de adorar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Gente, eu já li, né, alguns livros, mas assim, uns que me impactou bastante foi Caçadores de Deus. Quem nunca ouviu esse nome, ou quem já assistiu, indica aí para outras pessoas. E se você nunca assistiu, não leu, nós estamos na era digital, né? Tudo eu tô falando, lê, digita. Mas esse livro, ele é um livro maravilhoso. E Deus lá, ele fala várias vezes: eu procuro os verdadeiros adoradores. Amém? Então, essa palavra que eu quero deixar para você hoje, para que você venha refletir na unção com o Espírito Santo, porque Deus não mudou. Amém? Glória a Deus.